Hoje, uma das reportagens mais lidas na nossa página do UOL tem a ver com um caso muito triste que aconteceu ontem, que foi justamente no metrô de São Paulo. A morte de um homem que aconteceu na plataforma do metrô em São Paulo. As imagens são muito impressionantes, a gente tem a imagem aí, inclusive do que aconteceu ontem. E essa discussão que está em andamento neste momento sobre a segurança do transporte em São Paulo. E o que está em discussão é como a porta da plataforma do metrô em que o homem morreu, ao ficar preso, como que é essa porta, né? Como se poderia evitar, inclusive, essa morte. Na manhã de terça-feira, um homem morreu após ficar preso entre o trem e a plataforma da estação Campo Limpo, na linha 5, o Lilás do metrô, que é operada pela Via Mobilidade. E depois de ficar prensada, a vítima foi atingida pelo trem. De acordo com a Via Mobilidade, mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, a vítima tentou entrar no vagão e acabou ficando preso no espaço entre a porta do trem e a plataforma. As portas possuem um sensor de movimento de obstrução, mas ele funciona apenas para impedir que os trens partam com a porta aberta. Não há sensores no vão entre a porta da plataforma e a porta do trem. Nós estamos em contato agora com um perito especialista em segurança de transportes, o professor Sérgio Eisenberg, conosco, ao vivo aqui no UOL. Olá, professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Que tristeza o que aconteceu ontem em São Paulo. Muito triste, Fabiola, é triste. Nossa solidariedade para a família da vítima, e é um acidente que poderia ter sido evitado. E é isso que eu gostaria de entender, professor, por que esse acidente poderia ter sido evitado? Quais são os erros, né? O senhor até como perito, como especialista nessa área, quais foram os erros claros aí nesse acidente? Veja, a primeira coisa é que houve um tempo de percepção que havia algo gravíssimo ocorrendo e, mesmo assim, o trem partiu. Quer dizer, a inexistência de botões de emergência e a divulgação disso pela população, pelos usuários, que estavam ali, que alguém poderia apertar um botão e o trem não parte. O homem não teria morrido. E também sensores de presença. Vai que ninguém percebesse essa situação, mas no caso foi percebido, mas se alguém não percebesse, alguém ficou preso naquele espaço, um sensor indicaria a presença da pessoa no lugar e não deixa partir. E vai um alarme imediato para a vigilância para que se dirija ao local. Então, veja, há um espaço, alguém poderia ficar preso lá, já há precedentes. Deixar isso acontecer é algo que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado por um botão de emergência, por sensores, por uma atuação pronta da operação, no sentido de não partir o trem. Foi isso que foi a partida do trem que matou a pessoa, e não o fato de ele ter ficado parado ali preso. Ele poderia estar vivo agora. Agora, professor, o senhor está dizendo uma frase que é angustiante, né? Poderia ter sido evitado. Agora, aparentemente, a concessionária não está se apressando em adotar providências, mesmo depois do ocorrido, ou seja, demora a corrigir, mesmo sabendo que poderia ter sido evitado. O que está se dizendo agora é que serão tomadas providências até o final do ano para evitar que isto se repita. E, pelo que se sabe, parece que houve algo semelhante em outra linha do metrô. Não houve vítima fatal, mas já tinha acontecido e o procedimento foi adotado nesta outra linha. Não seria o caso de rapidamente tomar uma providência aqui para evitar o que pode ser evitado? Com certeza. Há, no caso, por exemplo, uma discussão de quem é esse filho, de quem é essa porta. Essa porta que está lá instalada, que está sendo operada pela Via Mobilidade, foi instalada pelo metrô. Então, é o metrô que teria que mexer nisto. Então, independentemente de quem é o pai da criança, obviamente a população não pode esperar absolutamente nada. E a colocação de sensores é algo que pode ser feito do dia para a noite.
Sensor de presença, qualquer prédio tem isso, qualquer lugar tem isso. Instala um sensor de presença, um sistema dedicado a isso e em havendo alarme de presença nesse intervalo, nesse espaço, o trem não parte. Acabou. Isso, até que se faça uma solução completa e integrada ao sistema de segurança, essa solução, que seria provisória, seria suficiente para evitar a repetição Isso, desse para tipo ficar de claro, problema. professor, isso que o senhor está falando, essa providência emergencial, pode ser adotada imediatamente, de hoje para amanhã. De hoje para amanhã não digo, mas em uma semana, duas, sim. É preciso, porque nós estamos falando aí nós estamos com talvez algumas dezenas de estações de trem e de metrô que precisariam desse sistema. Então é preciso comprar isso, mesmo emergencialmente, é preciso instalar isso, é preciso colocar sistemas de monitoramento para isso. Então é um processo que não é do dia para a noite, mas não é para se levar meses. Isso pode ser feito em caráter de emergência bastante rapidamente com empresas de O segurança. professor, a gente acaba caindo, né? Esse acidente aconteceu nessa linha que é operada pela Via Mobilidade. E a gente sabe que a responsabilidade do transporte em São Paulo, do metrô de São Paulo, é do governo de São Paulo, né? Mas o fato de a gente estar falando de uma via que é terceirizada, de quem é a responsabilidade desse acidente? Quando o senhor fala que esse acidente poderia ter sido evitado, de quem é a responsabilidade? Isso pode cair no colo do governo de Tarcísio, por exemplo? Veja, para poder saber disso, é preciso ver o que consta dos contratos de concessão, especificamente sobre isso, eu não consigo dar essa resposta agora. Agora, pelo fato de que é o metrô que está fazendo a adaptação da segurança das portas, tudo indica que isto vai para o colo do metrô, portanto, o governo do Estado. Esse é um ponto, né? O senhor acha que, por exemplo, essas linhas que são terceirizadas, acha não, né? Os dados mostram o quê? Essas linhas terceirizadas, elas têm mais acidentes ou não? Como é que o senhor vê a questão da segurança do transporte em linhas terceirizadas? A segurança do transporte público coletivo, em geral, é ótima. São raros os eventos que geram vítimas ou mortes, são raríssimos. Diferentemente do trânsito geral, que mata aí 3, 4 pessoas por dia na cidade de São Paulo, a gente vê um ou outro evento de morte em metrô a cada ano ou a cada 2 anos. Ou seja, são milhões e milhões de passageiros transportados sem problema. Então, o sistema é seguro. O que não significa que nós podemos tolerar falhas de segurança. Ele é seguro exatamente porque ele não tolera falhas, diferentemente do tráfego geral, onde cada motorista pode falhar várias vezes por minuto. Então, o sistema transporta milhões de pessoas porque ele é seguro e automatizado por princípio do projeto. Identificada uma falha, ela deve ser corrigida imediatamente, porque são milhões de usuários diários e a chance de ocorrer de novo é total. Então, é preciso correr para eliminar esta falha. Mas o sistema é seguro, é muito mais seguro que qualquer outro sistema que a gente tenha por aí. Tá certo. Professor Sérgio Azenberg, muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia ao senhor.